Olá, gente! Começando o debate aqui no Sublinhado, Marcos Feijó e Will Ferreira. Bom. Quanto tempo, hein, Williams? Pois é. Porque na verdade começamos a fazer lá na TV Concórdia, com outros companheiros e companheiras, e a gente passou a compartilhar aqui no Sublinhado e foi ficando ok para demandas e debates, né? Mas como está em recesso na TV Concórdia, o debate, vamos bater um papinho aí nesse final de ano. Como é que terminou a temporada, o que prevemos para a próxima temporada. E vamos começar com uma notícia mais recente, que é desta terça-feira. O Concórdia Atlético Clube fez o primeiro amistoso, se preparando para o campeonato estadual, que está aí, né? Está batendo na porta. Jogou em Marmeleiro, ali na divisa, com Campo Herê, no CT. Aliás, que estrutura que tem nas olhos, dá uma inveja. Clube Empresa. Foi de manhã, nesta terça-feira, dia 30 de dezembro, 2-2. Não vamos aqui analisar tanto o resultado, mas foi 2-0 no tempo normal para os paranaenses. O Concórdia empatou, eu não sei se foi só no segundo tempo, mas o Concórdia buscou empate 2-2, enfim. E tem que ver essa questão, foram 2 tempos de 45 minutos, mas também foram usados jogadores diversos, trocas infinitas, né? É um amistoso / jogo treino. Mas aí, o que eu tenho de informação que vem de lá é de que agradou muito, viu? Que bom. É assim, a nossa expectativa em si, mesmo que a gente tenha assim aquele pezinho atrás de como é que vai ser a estrutura para 2026, a expectativa é sempre de que eles surpreendam positivamente. A gente quer queimar a língua daqui a pouco, alguma crítica, que daqui a pouco fiquem chateados, mas estão criticando porque o time foi formado meio em cima da hora, com jogadores que a gente não conhece muito, mas assim... essa é a chance de daqui a pouco provar que tem valor. Tem alguns jogadores aqui que estão procurando espaço. É que tem uma diferença de jogadores desconhecidos para não conhecidos. Lógico, não conhecê-los não quer dizer que eles... Lógico. Daqui a pouco também é uma coisa que a gente estava comentando nos grupos do WhatsApp ali, é aquela questão assim, ó, tem o ponto positivo, que é um elenco jovem, que está buscando seu espaço, que tá procurando o futuro, que não está com a vida ganha, e que daqui a pouco essa busca de espaço, essa busca de mostrar trabalho e daqui a pouco abrir portas no futebol nacional, de Série A, B, daqui a pouco façam que esses jogadores se superem e apresentem um ótimo futebol no Catarinense. E eu torço por alguns nomes nesse aspecto, por exemplo, o Kaká, que é de Concórdia, ele foi emprestado pela Chape, né? Bom jogador. Claro que talvez para ele imaginando, quando ele falou, você vai ser emprestado para Concórdia, não estou aqui diminuindo o Concórdia, estou falando do fato que a Chapecoense está na Série A. Talvez, o Concórdia não vai ser a vitrine para ele, num primeiro momento, pensando em relação à Chapecoense. Mas daqui a pouco lá nem grupo ele ia pegar. Lógico. E aqui ele vai ser titular, muito provavelmente. Aconteceu a mesma coisa com o Catarinense no estadual, do Santa Catarina, desculpa. O Santa Catarina no estadual do ano passado também foi um time formado com jogadores com um pouco nome, não tinham tanto renome assim, mas tipo assim, um elenco muito homogêneo, muito qualificado, treinador muito bom, e todos esses jogadores se empregaram em times maiores. Então é aquela oportunidade, às vezes é um passo atrás na cabeça do jogador, eu vou trocar um time de Série A de Brasileirão para jogar num time do A do Catarinense, mas daqui a pouco apresentando um ótimo futebol, não só volte a abrir as portas na própria Chapecoense, como daqui a pouco abre espaço para um Avaí, Criciúma, para jogar a Série B do Brasileirão. Então eu acredito que assim, é a oportunidade desses atletas de, mesmo num time que talvez um pouco menor, um porte um pouco menor como é o Concórdia, daqui a pouco mostrar trabalho e abrir olhos, como aconteceu com o Moisés, que joga Brasileirão e tudo. Então daqui a pouco, não, Concórdia não tem vitrine. Tem vitrine. Se tu mostrar futebol, tem espaço. E o Catarinense é bom. Saiu esses dias um ranking de estados da CBF, tinha saído de clubes, de estados. O Santa Catarina não está ali no topo, mas também está acima da grande maioria dos estados. Sábado é dia 3. Tem amistoso contra o Ipiranga, 15h30, se é que estão passando o horário correto. 15h30 contra o Ipiranga, muito provavelmente no estádio municipal Domingos Machado de Lima. E aí é o segundo e último amistoso, porque daí na quinta-feira da semana que vem, já começa. Vejam bem, hein? Quinta da semana que vem, dia 8, tem jogo contra o Carlos Renault, que está marcado para o estádio Dr. Ercílio Luz em Itajaí, mas pode ser
no Augusto Bauer, que é o estádio do Carlos Renault. Sim, sim. Porque eles estão trocando a grama de novo. Colocaram grama sintética, tiraram, então repondo. E eles vão colocar, voltar a grama natural ou eles vão continuar com a sintética? Sintética, uma outra sintética. Então provavelmente ou o solo não foi bem organizado para colocar o sintético e estragou o sintético, porque é raro um time normalmente, dando um exemplo, o Atlético Paranaense tá trocando a grama sintética por outra sintética, mas usou praticamente 10 anos esse gramado, então é estranho quem troca tão rápido assim uma grama sintética. Mas assim, eu acredito que o Ipiranga é um time também muito qualificado, dá bastante trabalho para os times da capital no Rio Grande do Sul, e eu acredito que assim, seja um ótimo teste, um teste de fogo agora para montar o elenco titular para jogar o Catarinense. Como tu mesmo disse, é o último teste, e eu acredito que o que tiver que mostrar é agora. E o primeiro jogo em casa, daí a segunda rodada, é no dia 11, um domingo 15h30 contra o citado já professor Santa Catarina. Tá dando uma oscilada aí de claridade e tal, porque a gente está aqui em pé num estúdiozinho improvisado, no sublinhado, né? Ali atrás, deixa eu ir mais para trás aqui, aquele vermelho e branco que aparece mais no cantinho aqui, ó, é o Hospital São Francisco. Ó. Aquilo ali não é pano de fundo artificial, é vidro, é paisagem mesmo. Tá aí o Concórdia então. Vem, Cate. Como é que foi essa história da Copa do Brasil? Vamos falar a verdade. O Vasco em São Paulo foi melhor. Ou foi melhor em relação a ele mesmo. E aí o Vasco do Rio de Janeiro sumiu. Pois é. Então vamos... Parabéns. Muito obrigado. Dói na minha alma. Um abraço para todos os corintianos de Concórdia e região. Então o que a gente pode dizer? O primeiro jogo realmente foi uma decepção para todos os corintianos e para quem torceu contra o Vasco, por exemplo, flamenguistas, porque realmente o Corinthians não entrou em campo. O Corinthians foi muito mal no primeiro jogo e foi tipo assim, uma ducha de água fria na cabeça dos torcedores. Mas entre o primeiro e o segundo jogo, algumas justificativas foram dadas. Uma delas, que o elenco estava com 7 jogadores titulares pendurados e com medo de daqui a pouco não jogar o jogo principal, que seria o jogo do Maracanã. Segundo lugar, o elenco do Corinthians no Brasileirão e toda a temporada, ele foi um time que jogou muito mais propositivo no sentido de contra-ataque e não de atacar o adversário. O Corinthians não propunha jogo, o Corinthians contra-atacava o adversário. Jogando em São Paulo, o Vasco deu a bola para o Corinthians, se fechou e disse, se vira Corinthians, vai jogar. E o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Fez com que o Corinthians se perdesse nessa oportunidade de tentar, e quem jogou no contra-ataque foi o Vasco. Só que no Maracanã, o próprio estilo do Diniz não ia deixar com que o Vasco ficasse lá atrás, se segurando. E foi lá no Maracanã que o Vasco propôs o jogo. Foi o Vasco que veio para cima, dando espaço para o Corinthians jogar no contra-ataque, que é o que o Dorival e esse elenco faz de melhor, que é jogar no erro do adversário, num contra-ataque, e nas costas, principalmente dos pontas do Vasco. Foi assim que surgiu o primeiro, e foi assim que surgiu o segundo gol do Corinthians, que foram 2 contra-ataques, 2 bolas roubadas. No caso do primeiro, um lançamento do Ranieri para o Mateuzinho nas costas do zagueiro e do lateral do Vasco, e o Yuri fez o primeiro gol. O Vasco conseguiu o empate, e no final, numa bela jogada do Breno Bidon, jogada de craque, ele driblou de costas o jogador do Vasco, abriu para o Mateuzinho para o Yuri cruzou, e o Memphis fez valer a pena os 3 milhões que ele recebe por mês. Isso deixa claro o seguinte, que estádio lotado não quer dizer, né, que tu vai, que é o 12º em campo. O Corinthians em casa não resolveu e o Vasco em casa pior ainda, né? Não, e tem uma questão que eu vejo assim, ó, hoje em dia, se tu pega um time de pequena expressão, um time que não está acostumado com jogar Série A, jogar decisão, ele até pode sofrer a pressão, pode sentir a pressão de um estádio lotado. Mas ali, tanto em Vasco, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Inter, Grêmio, os jogadores estão acostumados a jogar jogos importantes o ano inteiro. Então, eles vão ter que estar acostumados a enfrentar a adversidade, estádio lotado, barulho, etc e tal. E às vezes até alguns jogadores se motivam com isso. Eles jogam tipo assim, ó, não, eu vou calar a boca dessa torcida, eu vou fazer esse estádio ficar em silêncio. De concentração, de foco, exato. Né? Mas chega, né? Deu. Eu torci pro Vasco por alguns motivos, entre eles o Evandro Fornari, né? Que é daqui de Concórdia,
que é auxiliar técnico do Vasco da Gama, mas que ficou de vice. Flamengo renovou com o Felipe Luiz. Pois é. Baita notícia, né? Para os flamenguistas foi muito bom. Mas a gente, assim... Mas vai ser chamado de burro um dia, né? Ah, com certeza. Na verdade, assim, ó, a torcida do Flamengo é uma das torcidas com menos paciência que tem. Tanto a do Flamengo quanto a do Palmeiras são duas torcidas que a paciência delas é pequena. Então, quando o time está ganhando, é tudo lindo, tudo maravilhoso. O primeiro tropeço, a primeira derrota, o mundo acabou, tem que mandar todo mundo embora. Tanto que, assim, que time do Brasil que não gostaria de ter um Abel, que é o técnico do Palmeiras, no seu time? Quem que não gostaria de ter um Felipe Luiz? Quem que não gostaria de ter o time titular ou reserva, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo? E se tu pegar tanto os blogs, youtubers de Flamengo e de Palmeiras, recentemente eles estão descendo a lenha. Se tá ruim pro Flamengo e pro Palmeiras, imagina pro Grêmio, pro Inter, pro Corinthians. É verdade. Se eles estão desesperados, a régua alta demais às vezes. Estão mal acostumados. É aquelas assim, ó, quando ganha demais, acha que vão ganhar para sempre, mas todo o futebol tem a sua gangorra. A gente pode pegar aqui, ó, nos últimos anos, a maioria dos times tiveram fases boas de 3, 4 anos. O Grêmio nos anos 90 era papa tudo. Era Brasileirão, Copa do Brasil e tudo. Passou a fase do Grêmio, veio a fase do Corinthians, depois veio a fase do Santos, veio a fase do São Paulo, do Inter, Então, tipo assim, ó, não vai ser para sempre. Mesmo com dinheiro, mesmo com estrutura, mesmo com elenco, é uma questão assim, ó, é natural. Uma parte é acomodação, uma parte é falta de foco, porque tu já ganhou tudo, o que eu preciso de mais? Já estou acostumado a ganhar, já ganhei tudo, não tenho mais objetivos. Então, vai ter momentos que eles vão também variar e vão acabar sofrendo. Mas o principal do Felipe Luiz, eu acho que assim, foi aquela famosa, como é que eu vou dizer, charminho. Porque o Felipe Luiz não ia deixar o Flamengo para pegar um time com menos estrutura, menos dinheiro, menos elenco. Tu imagina só, o Felipe Luiz larga agora o Flamengo. Para ele é confortável, né? Exato. Então daqui a pouco ele sei lá, ganhava 300 mil por mês, pediu 1,5 milhão, o Flamengo deu 900, tá tudo bom para todo mundo. E ele não ia largar. Eu vou ter que tirar aqui a nossa imagem aqui, bonita imagem, né? Parcial ali, pra dar uma refrescada, né? Tá quente. Tá quente, vou dar uma refrescada. E eu sei que tá ao contrário, escrito aqui, né? O importante é o conteúdo, né? Mas vamos lá. Só sobre o Memphis, dando uma voltada, o que deu o extracampo de novo agora com ele mais recente mesmo? Algum problema com dirigentes? Enquanto tu vai respondendo, eu vou abrir a cortina aqui para entrar mais ar-condicionado também. Então, o caso Memphis, na verdade, o Memphis ele aproveitou o título do Corinthians para falar as verdades que a gente já sabia. Ou seja, que dentro do Corinthians, do presidente, diretoria e daí por diante, está acontecendo muita coisa errada, muita desorganização, muito amadorismo para um time do tamanho do Corinthians, e que isso, o extracampo, estava causando desconforto dentro de campo. Os jogadores não perderam foco, mas isso atrapalha, porque dívidas que não deviam ter, daqui a pouco investimentos no lugar errado, é muito conselheiro para pouco conselho, é muita gente... E não é só ali, né? Dando pitaco lá dentro e que na verdade não ajuda em nada. Então é assim, ó, o Memphis foi direto e reto dizendo, ó, é o seguinte, a gente ganhou o título, então não é desculpa de perdedor, tem que mudar a filosofia, tem que mudar a organização, ou o time se organiza ou nós vamos voltar a estaca zero. E infelizmente já começou a descer a ladeira porque o Fabinho Soldado foi para o Internacional. Sim. Perdemos o dirigente que estava mais próximo dos jogadores e que os jogadores gostavam, e vamos começar do zero essa parte também. Isso aí muda muito. Muda muito. Eu quero apresentar aqui, eu não trouxe, né, mas eu vou levar para o próximo debate, dia 12 na TV, se puderes me lembrar. Agora um outro lado do Memphis, né? A lista de exigência, o Neto apresentou na Band, também não sei se é verdadeira. Meu Deus do céu. Agora, ele, ok, quem contratou lá na raiz, que podia ter diminuído a lista ou aumentado a lista, ou dito não tem lista nenhuma, né? Mas, enfim, ele acaba por isso também sendo um líder, ou não a questão de ser um líder, mas podendo falar que ele é a estrela, né? Eu acho que se a gente olhar assim, o que ele ganha, os bônus que ele ganha por gols, por passes, por assistência, por tudo que ele possa fazer, pra gente, se o Memphis respirar direito, ele tá ganhando um bônus, né, pelo contrato.
Só que assim, ó, se o Corinthians terminasse a temporada no zero, sem ganhar título nenhum, sem ter recuperado um pouco do investimento, a gente considera assim, ó, foi um péssimo negócio. Mas só com a Copa do Brasil, o Corinthians entre bilheteria, premiação, bônus do patrocinador e tudo, o Corinthians tirou mais de 110 milhões com a Copa do Brasil. Não só o prêmio da Copa do Brasil, mas bilheteria, bonificação dos patrocinadores, porque a maioria desses patrocinadores de camisa que vocês veem nos clubes, eles dão X anual, mais X por título, por colocação, então o patrocinador do Corinthians também investiu mais. Então se tu gastar com o Memphis daqui a pouco 30 milhões e tu ganhou 110, será que não está recuperado? Claro. Eu acredito que esteja. Mas é aquela história, a régua vai ficar muito alta, cada vez mais alta. Tem que cuidar, e agora vamos entrar na dupla Grenal, tem que cuidar dessas amarrações. O Grêmio acaba de pagar o atrasado pro Braithwaite, não foi pouco. Pois é. Às vezes, num primeiro momento, vem pra cá jogador, ou vem dirigente, ou vem técnico, CEO, com um papo de beijar distintivo no começo. O Braithwaite foi eu quero, não gostei do Grêmio, mas no final das contas, não tem no Internacional lá um investidor que não sabe o nome lá, não sei se é o senhor da soja, do arroz, não sei. Sonda. Tá cobrando? Sonda tá cobrando. E na justiça, se eu não estou enganado. É que tá. Então, o Sonda chegou a pagar uma multa para um jogador jogar lá contra o Flamengo. Aquela do Flamengo era o Rodinei, que eu acho que foi o cara da soja, eu acho que lá do Mato Grosso que pagou. Não foi este, então o Sonda. O Sonda foi empréstimo para contratação e para salário. Mas tiram dinheiro do bolso como se fosse tirar papel picado, sim, mas depois eles cobram. Exato, ninguém dá nada de graça, na verdade. Mas assim, o que eu vejo na questão Inter e Grêmio agora, eu acompanhando assim Só para dar uma passada então, ó. O Inter praticamente a mesma equipe, pelo contrário, tá perdendo, né, jogadores. O Ricardo Matias indo embora ao futebol grego, o Vitão no Flamengo, e não tá vindo ninguém, tem o técnico novo. O Grêmio praticamente o mesmo, porém, né, assim como o Inter mudou de técnico, mudou para um bom técnico, e aí vai ter volta de lesionados, como o Vila Sante, que dá para casar legal ali com o Arthur, algumas situações e tal. O Grêmio tem mais base do que o Inter, mas assim não muda muito. O Grêmio, eu acredito que assim, ó, o Grêmio neste momento, a estrutura está melhor, os jogadores, o elenco está mais qualificado. O Grêmio tentou o TT, só que por empréstimo, e o clube, se não me engano, o grego disse que não, ou é compra ou não tem negócio. Então eu acho que assim, a base do Grêmio para jogar o estadual tá boa. Agora, para jogar brasileiro e sul-americana, o Grêmio vai ter que qualificar esse elenco. Ou vai ter que, lá daqui a pouco, buscar na base um jogador que faça a diferença, ou contratar. Ou qualificar, ou contar com os chamados titulares o tempo inteiro, que não existe, né? Só deixa eu fazer uma retificação, time grego é o TT mesmo, né? O Ricardo Matias, ele foi pro futebol árabe, não grego. Isso. E o Internacional, além de perder peças que estavam evoluindo, como é o caso do Vitão, que sempre foi um cara de nome no elenco, o atacante, o Matias, ali também era um cara que salvou o Inter em vários momentos do ano. Eu acho que já começou errando de novo, que eles renovaram com o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique já não mostrou resultado este ano, e o Inter vai renovar, não sei se mais 1 ou 2 anos, com um jogador que praticamente foi reserva o ano inteiro. Tem umas insistências ali que não então, não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. Mas eu acredito que assim, nós conversando e brincando nos grupos ali, eu até coloquei que o Inter seria campeão gaúcho, porque é o seguinte, não é possível que o Inter vai apanhar um ano inteiro num Brasileirão e não mostrar pelo menos um poder de reação no gauchão. Então talvez essa questão do Grêmio estar um pouquinho mais confortável faça com que o Inter se agilize para mostrar resultado no mínimo no gauchão, porque o Inter vai ter praticamente 3 competições no ano que vem. É gauchão, Copa do Brasil e o Brasileirão. Mais nada, não tem Sul-Americano, não tem Libertadores. Então, tipo, tem tempo para jogar, tem tempo para treinar. O elenco não precisa ser tão estufado, tão cheio. Então o Inter pode vir a buscar um resultado melhor. Agora, eu só acho que começa assim, estou pegando pelo Inter, mas outros times grandes também. Eu sei que tem que ter um tempo hábil aí de férias, de folga e tal. Mas o Inter já começa atravessado, me parece. Vai jogar as 3 primeiras partidas do Gauchão com o time sub-20, a não ser que não dê tempo, né? O Grêmio, por exemplo, também, mais ou menos nessa pegada, o técnico do Grêmio não tá nem aí, tá lá em Portugal,
vai voltar depois com a bola rolando, já algo assim. Então, a gente tá falando agora de altas cifras, mas ao invés de cobrar dessas pessoas por serem altas cifras, não. A alta cifra faz com que virem celebridades aos olhos dos manda-chuva e os caras podem fazer de tudo. Quem dita as regras viram os jogadores. Infelizmente, agora os clubes estão reféns dos empresários e dos jogadores. Eles é quem ditam as regras. Aí tu pensa um time do interior aí, do Bagé da vida lá, não sei, o Bagé, o Bagé tá, né, eu acho, o São Borja, não, agora não lembro. Mas vamos pegar um outro exemplo, São Luís de Juí. Eu não queria pegar o São Luís porque o São Luís está mais acostumado a algumas competições nacionais, enfim. Mas tu pega um time do interior, vai receber logo no início o Grêmio e o Inter, vai receber o Sub-20. Pô, tá ali a renda dele pro ano, para 2 anos, né? E fica, de certa forma, eu acho que muita gente vai pela camisa. Independente de quem vista ela, tu vai pro jogo. Lógico que um torcedor, vamos dizer que o Grêmio vem aqui jogar em Erechim, o Feijó vai queria ver o Bright White, queria ver o William, queria ver o Arthur, mas ao mesmo tempo tem que entender que o Campeonato Brasileiro terminou dia 10 de dezembro. 10, 12... né? A culpa é do calendário, não é exatamente. E é aquele calendário que a gente comentou já anteriormente, e eu sou um que fico muito puto quando eu vejo um dirigente reclamar do calendário, porque se chegar amanhã e dizer assim, ó, vamos criar a Copa Cervejaria não sei o que, e der 10 milhões, onde eu assino? Vamos, bota mais, encaixa esse jogo em algum lugar que eu quero... É o caso da Copa Sul, então não vai ter, tem alguma coisa por trás, porque senão pode. Né? Eles não querem largar o estadual, eles não querem largar a Copa do Brasil, eles não querem a Libertadores, eles querem a Sul-Americana, e eles querem emendar tudo. Se eu caio daqui, eu jogo aqui, se eu caio daqui, eu jogo aqui. Por quê? Porque é cota de TV, é cota de patrocínio, cota de não sei o quê. Então, os próprios dirigentes são egoístas e gananciosos, por quê? Eles reclamam do calendário, mas eles não mudam nada. Na hora de aprovar... Tem um internauta passando aqui, ó. Tu falaste dessa questão de que vai o pessoal do mesmo jeito no estádio do interior, e o pessoal dizendo que facilita pro clube do interior jogar contra um reserva do Grêmio do Inter, mas nesse momento acho que os dirigentes não estão vendo isso, estão vendo lotação total. Sim. Se nós for pesar as duas coisas, assim, ó, se tu pensar, o objetivo de São Luís de Juí, de Brasil de Pelotas, não é ganhar do Grêmio e do Inter. Ah, sim, claro. Contra esses times, eles têm que fazer pontos, se der, e fazer bilheteria. E luta grandes contra grandes e pequenos contra pequenos. A função deles é fazer mais pontos do que o Ipiranga, que o São Luís, daí por diante. Só que assim, tu traz um time... Eu vivi muito isso aí no interior, nas cidades do interior, aí do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Erechim. Tu traz o time da dupla Grenal inteiro para um hotel 2 dias antes, movimenta toda a economia da cidade e tal, né? Com certeza. Mas vamos lá, para finalizar. Voltando um pouco para a questão local. A Chapecoense, para ver como o Concórdia, em toda essa questão errada, o Concórdia ainda não está totalmente errado, né? A Chapecoense acertou com o Palácios, o colombiano, aquele que jogou aqui a Copa Santa Catarina. Bom de bola, mas que por algum motivo não estava sendo titular mais. Tem que olhar a questão principal, que eu vejo aqui, o pessoal, quando vem jogar no interior, é cabeça e extracampo. Parece que é assim, as mulheres bonitas da região dá trabalho para os jogadores que vêm jogar aqui na nossa região. Mas... Não generalizando. Não generalizando, mas acontece. Mas e o Palácios, nós vamos ouvir ele falar muito dele na Chape, tá? Então é uma questão assim, uma coisa, um teste, eu acho que quem tá assistindo isso, é um teste para vocês verificarem, é o seguinte: Concórdia começou a trabalhar antes, mas tem um elenco que foi montado em cima da hora. Chapecoense tem um elenco formado e começou a trabalhar depois. Agora é pra gente testar o que vale mais a pena, elenco ou tempo de trabalho. E isso é uma coisa que o Catarinense vai mostrar, porque teve times que começaram muito antes, mas não tinham elenco, que é o exemplo do Concórdia, e tem times que vão começar depois. Teria que ser tempo de trabalho, né? Pois é. Porque se tu tem técnica, é pra trabalhar com técnica, se tem preparador físico, pra trabalhar com exato. Bom, e o futsal, a ACF, estão dizendo por aí que é pra a sociedade ficar tranquila que o Salão de Concórdia esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Tomara. Uma outra pegada, enfim e tal. Tá certo, seu Williams? Tudo certo. Dá um toque aqui, ó, atenção, quem puder ir lá no
no GE tem a votação do gol mais bonito, e a Manu Balbinotti, ela está concorrendo. Legal. E lá eu vou estar no Globo Esporte, e ela concorre junto com todos, né? Tá? E a goleira reserva do Corinthians, que é aqui de Concórdia, que tu entrevistou, agora, infelizmente, ela não renovou com o Corinthians, vai buscar novos ares, e eu torço ela muito. tem uma relação com o Cruzeiro. Eu torço muito pelo sucesso da menina, que ela é muito dedicada e merece. Fica o agradecimento por todo o trabalho que ela teve no Corinthians, e todos esses anos no Corinthians, e assim, foi a união de duas alegrias, ter uma concordiense no Corinthians e o meu time. Falando de concordienses, no esporte, eu fiz um comentário esses dias, citando que Concórdia precisa aplaudi-los. Uhum. Vamos lá. Antonella Bassani. Exato. São sucessos nacionais e internacionais. O Darla Romani ainda está aí, mas eu estou falando mais agora, né? Antonella Bassani, Pedro Bianchi, goleiro da seleção brasileira de futsal. Garoto de ouro. A Emanuela Balbinotti, destaque agora mundial com o gol do meio campo. A Kemily, que não é exatamente concordiana, mas é praticamente, ela se diz, vive daqui praticamente, que é até então goleira do Corinthians, né? Me ajuda aí. O Evandro Fornari, que eu citei agora há pouco, auxiliar técnico do Vasco da Gama. Não, e assim, tem muito... E tem muito mais aí. Atleta formiguinha aí que está fazendo bons trabalhos, mas às vezes a imprensa do nível nacional só dá espaço quando é campeão. Tem muita gente fazendo resultados muito bons em várias atividades, várias competições, atletismo, corrida, vôlei, basquete, e que assim fazem ótimos trabalhos. Às vezes não é campeão, então a imprensa do nível nacional às vezes não dá tanta... Mas assim, ó, valorize aí, tem muita gente aí, filho de vizinho, de colega de trabalho. Então assim, ó, para ser atleta no Brasil, tu tem que ser guerreiro. E assim, quando tem a oportunidade de dar os parabéns, dê os parabéns, que eu acho que se a gente não pode motivar financeiramente, vamos motivar pelo menos dando o devido valor, o espaço para dar os parabéns para esse trabalho que eles fazem. Então, tipo assim, até já falei com o Pedro ali, que joga no Carlos Barbosa. Eu sei que tá jogando num time de tradição, mas assim, vamos lá, vamos pro Corinthians. Vamos fechar lá com o Corinthians. Aí pra mim tá feito. Vem pro Concórdia, pra CF. Isso aí. Então, vamos... A lista ela é maior no meu comentário, sim. Mas eu também, no próprio comentário, eu coloco assim que não vamos citar, tem outros aí também, vou errar, né, deixar de dar uma generalizada. Esses aí são alguns exemplos, né, que a gente dá. Inclusive tem muito jogador aí, mas já está um pouco mais, não digo parando carreira, mas que jogaram aqui no Canarinho, enfim, e tal, né. Tá certo? Certinho. Eu citei o próprio Kaká na lista, que tá aí, né, o Mancha. Ótimo. Tá no Chapecoense, enfim. É isso, um abraço. Tudo de bom. Dia 12 é uma segunda agora? Eu acho que é. Isso. Dia 12 tem debate na TV ao vivo, TV Concórdia, às 20 horas. Eu não vou no Bluetooth, eu vou direto no dedão, porque o ano muda. Novo. O ano muda, mas o Bluetooth é o mesmo. Então tá. Tchau.